Shalom, amados e queridos de Yahvé, Eliseu de Betel, adoração e santidade. Por favor, repita comigo: uma pedra, uma amoreira e um peão. Texto base se encontra em Lucas 17, versículos 2 e 3, e diz: seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Creio que você, amado e querido de Yahvé, está plenamente consciente que há requisitos muito seletivos para a entrada pelos portais eternos no reino dos céus. Esta ministração, nós iremos tratar de um dos muitos requisitos exigidos de um discípulo, porém de fundamental importância: o perdão. Repita comigo: o perdão. Entretanto, esta exigência trará aliada consigo uma certeza inequívoca: haverá muitos que tropeçarão neste requisito. Apesar de parecer tão insignificante, mas trará resultados eternos: a vida eterna, ou por outro lado, a morte eterna. A questão é sobre o perdão e a sua contrapartida, a armadilha da ofensa. Esses requisitos são mínimos e exigidos de um discípulo. Observe o que Jesus declarou em Lucas 17, verso 10. Lucas 17, verso 10. Quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Uma pedra, uma amoreira e um peão tratam sobre o dever de perdoar sempre e do discípulo de Jesus Cristo não se ofender, não desejar o mal ao próximo, mas chegar ao ponto de amar até os inimigos declarados. Como exemplo, podemos nos lembrar daqueles sons de alegres cantos dos louvores em adoração e orações fervorosos, ouvidas pelos detentos e um carcereiro à meia-noite, num cárcere fétido interior de uma prisão na cidade de Filipos. Quem eram? Eram Paulo e Silas, que haviam sido espancados injustamente, lançados numa prisão. Naquela situação adversa, demonstravam fielmente o que está sendo proposto nesta ministração. Eles simplesmente, diante da ofensa, desprezaram-na e louvavam fervorosamente a Yahvé. Os sons provindos daquele cárcere continuam ecoando em nossos corações por mais de 2000 anos e representam cabalmente o que o Pai espera dos seus verdadeiramente filhos. Nenhuma ofensa deve ser guardada nos corações. Para você observar atentamente, pois você leia Atos 16, do verso 11 até o verso 40, que relata este fato. Mas vamos ao primeiro ponto. Ponto 1. Uma pedra. Repita comigo: uma pedra. Cara de barba, o que você quer dizer com uma pedra? Jesus afirma que é inevitável, e nós poderíamos dizer impossível, que o discípulo não venha a se ofender, vindo a tropeçar devido a certas acusações infundadas, especulações maldosas, mentirosas, grotescas, sem qualquer fundamento sobre as nossas vidas. Entretanto, quaisquer dessas ofensas, especulações, que forem aceitas em nosso coração, serão motivo para que cada um de nós, cada discípulo de Jesus, seja desqualificado para entrar nos reinos dos céus. Diga comigo: uau! Observe comigo. Jesus foi crucificado no Monte Calvário, não é verdade? Então,
tudo à sua volta, observe comigo, tudo à sua volta apontava para que ele se sentisse injustiçado, pois ele foi maltratado, espezinhado, cuspido, ou seja, Jesus, mais do que toda aquela situação, poderia ter o direito de orar e pedir ao Pai que exterminasse todos os seus adversários, os acusadores. Ele fez isto? Ele não fez. Por quê? Pois seu coração estava blindado para a ofensa, a difamação, ou o que viesse a mais. Observe bem Lucas 23, 34, que surpreendentemente a reação de Jesus às ofensas, às calúnias, foi interceder por eles. Observe o que ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Portanto, com este exemplo, Jesus, ele está nos dizendo que cada discípulo, todo aquele que aceitar uma ofensa, por menor que seja, por ser a mais infamatória possível, é melhor que amarre uma corda numa pedra e se lance de uma ponte bem alta, como a de Macau, por exemplo, na China, dentro do mar para morrer afogado. Pois ele permitiu que em seu coração germinasse a retribuição, a ofensa e a retaliação. Ponto 2. Repita comigo: uma amoreira. Uma amoreira. A oferta de perdão deve ser pronta, imediata ao ofensor. Deve ser observada pelos verdadeiros discípulos, pois estas podem gerar impedimento para a entrada no reino celestial. Jesus asseverou isto com propriedade em Lucas 17, verso 4. Observe: se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Eu imagino Pedrão e a companhia de pescadores balançando a cabeça um para o outro e pensando, eu nunca, jamais levei desaforo para casa, não vai ser hoje. Dentro deles havia olho por olho, dente por dente, é isso daí, não. Mas Jesus tinha o dom de fazer com que os apóstolos pensassem. Após um silêncio que os acusava, chegaram a uma conclusão interior e externaram, aumenta a nossa fé, pois cada um sabia que não tinha controle suficiente para liberar perdão diante de uma ofensa. A seguir, pasme, a resposta de Jesus é mais uma vez surpreendente. Ele utiliza a ilustração de uma pequenina semente. Observe, Lucas 17, verso 6 agora. Acompanhe comigo, verso 6. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, Jesus declara proverbialmente que se cada um buscar dentro de seu interior uma pequenina fagulha de fé, uma pequenina fagulha de esperança, por minúscula que seja, o Pai Celestial poderá potencializá-la e transformar aquela situação de ofensa em um manancial agradável de perdão ao ofensor. Mas você diria, cara de barba, o que você está me dizendo? O que tem a ver a amoreira citada por Jesus, que deve ser lançada fora e transportada para o meio do mar? Não entendi. Então vamos lá, verso 6. Vamos ler. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira,
arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Tente imaginar comigo. Eu creio firmemente que Jesus estava falando aos discípulos em meio a um bosque. Você pode ver o bosque? Ótimo. Ele apontou para uma daquelas árvores. E naquela região provavelmente tinha uma amoreira. Há dois tipos básicos, a negra e a branca, que tem uma copa que pode variar de 1,20 m até 4 metros de altura, cujas raízes são muito profundas e podem durar até 600 anos. Ora, quando eu observo aqui que Jesus se refere ou se referiu à amoreira, ele ilustrou muito bem a questão, porque ele não estava falando somente da copa, mas ele estava falando principalmente sobre as raízes, pois elas são muito difíceis de arrancar, da mesma forma como a ofensa. Por quê? Porque as raízes, ela tem um emaranhado natural, ela vai muito profundo, como também pela sua proeminente altura. Então, sabemos uma coisa, que um coração ofendido fica amargurado, não é isso? Ele entra dentro de um ciclo. É a ofensa que leva à amargura, que leva à tristeza, que leva ao sofrimento. Então, podemos resumir que um pecado gera outro pecado e assim sucessivamente, como ele mesmo diz lá em João 8,34. João 8,34, que diz: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, amados e queridos de Yahvé, a planta aqui referida, a amoreira, tem implicações malignas. Ou seja, no profundo ele está falando sobre o pecado, espiritualmente falando. Não deve ser permitida esta ofensa, nem mesmo a sua semeadura em nossos corações. Tão poucos, o Senhor está dizendo que ela não deve se enraizar, ela deve ser imediata e sem nenhuma piedade arrancada. Estas raízes, repito, devem ser arrancadas de imediato. Caso não a desarraigue, ou seja, arrancar estas raízes de ofensa logo no começo, ela poderá crescer, vindo a se formar ou se tornar numa grande árvore, numa ofensa imensa, gerando uma tentativa de revide, de ódio, para tentar se pagar com a mesma moeda. Compreende? Por isso é evidente que o Senhor Jesus está falando que o tal discípulo não poderá entrar pelos portais eternos, pois não tem obedecido aos requisitos mínimos de perdão exigidos na constituição do reino dos céus. Em nome de Jesus, amado, arranque estas raízes, todos os seus rancores e ofensas, e lance-as com autoridade no mar do esquecimento, onde é proibido pescá-las novamente. Amém? Vamos ao ponto 3? Então repita comigo: um peão boiadeiro. Novamente, um peão boiadeiro. Jesus, como mestre dos mestres, ilustra com muita propriedade a figura de um peão, um boiadeiro. Ele observe bem o que ele diz. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer. Amado, querido de Yahvé, você acha, você tem certeza que um peão que passou o dia inteiro no pasto, em meio ao barro, as fezes de animais, as roupas estão cheirando a CC vencido e as botinas emporcalhadas de todo tipo de sujeira. Imagine aqui estrume, urina. Ele vai e se assenta na mesa,
finalmente adornada do fazendeiro, o dono das terras? Pense bem, de maneira alguma. Meu filho, primeiro o peão, todo sujo, irá se lavar, se recompor, trocar as roupas fedidas e depois vai usar um desodorante floral ou algo cheirosinho, não é? Somente depois ele irá sentar-se na mesa do banquete, não é mesmo? Ora, é lógico. Assim Jesus também está falando contigo. Ele descreve os requisitos mínimos exigidos para entrar no reino dos céus, pois o Pai Celestial, o fazendeiro eterno, jamais permitirá que seu discípulo, o nosso peão aqui, que ele ilustrou, entre com suas roupas sujas nos céus, na sala do banquete, que com pecados e falta de perdão. Entenda, as raízes profundas instaladas no seu coração, de maneira alguma. Para ele, o Pai, estas sujeiras são inadmissíveis em seu banquete eterno. Amém? Então vamos concluir. Bem, amado e querido de Yahvé, precioso filho, pense bem. O perdão está ligado à blindagem do coração contra a ofensa. Estes são os requisitos fundamentais e mínimos para admissão no reino dos céus. Em outras palavras, eu vou falar de outra forma, você vai entender. O que dá verdadeiro ibope nos céus é tomar a forma, é se formatar ao modelo que é Jesus Cristo na sua vida, comportamento e caráter. Observe o que Jesus descreve aos seus discípulos. Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 17 a 20. Vou repetir. Mateus 7, versículos 17 a 20. E diz, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Será que... Eu vou te fazer uma pergunta muito particular, ok? Será que você tem a semente de Yahvé? Você tem sido verdadeira árvore de justiça? Será que o teu fruto tem sido o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio? Conforme relatados em Gálatas 5, 22 até o verso 26. Caso você não tenha dado esses tipos de frutos, vou te dar uma péssima notícia. Com certeza, suas reações de intolerância, de falta de perdão, de guardar ofensa de um irmão, não te farão entrar nos portais eternos. Não é à toa que Jesus faz citação da ofensa de um irmão, e para isso leia, por favor, Mateus 18, do 15 ao 35, que gostaria de destacar neste momento 2 versículos em particular, o versículo 34 e 35. Olha só o que diz. Irado, seu senhor entregou-os aos atormentadores, na outra tradução, torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão.
Portanto, amado e querido de Yahvé, a escolha é totalmente tua. Uma pedra, uma amoreira, um peão, todos estão se referindo àquele discípulo que está guardando dentro do coração o rancor, a ira, a falta de perdão, a ofensa. E como consequência desta postura intransigente, enfrentará cara a cara com a morte eterna naquele grande e terrível dia do Senhor. Peça perdão, se arrependa, porque o Senhor requer pureza e santidade. Amém? Eu gostaria de orar por você nesse instante. Pai de misericórdias, em o nome de Jesus, teu Filho, e é neste nome que entramos nos santos dos santos para lhe render graças. E é por meio deste sangue, Senhor, que clamamos: ensina-nos a perdoar, ensina-nos a arrancar dos nossos corações o rancor, a tristeza, a angústia, a mágoa, Pai, para que possamos adentrar na sala do banquete e cear contigo eternamente. Pois, Senhor, tu tens colocado diante de nós dois montes, o monte da bênção e o monte da maldição. Ensina a cada um de nós a escolher o monte da bênção e da vitória. Eu te suplico agora que o teu manto de glória abençoe cada um dos teus servos agora. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para sempre. Amém.